Empresário, ex-estudante de Direito da Universidade de São Paulo, fundador do Movimento Brasil Livre, ganha projeção nacional durante as manifestações pelo impeachment de Dilma Rousseff e se torna uma figura influente, controversa da direita brasileira, da política brasileira de modo geral. O tom combativo você já conhece, a forte atuação nas redes sociais, críticas ao bolsonarismo, o sistema político tradicional e agora a tentativa de transformar esse capital digital político do MBL em um projeto presidencial. A partir de agora, aqui na TMC, nós recebemos o Renan Santos, pré-candidato à presidência da República pelo partido Missão. Seja bem-vindo, muito bom dia. Muito bom dia a todos vocês, a todos os espectadores. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui trocando ideia. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer e os seus fãs aqui nas nossas redes sociais estão bombando desde a madrugada. Barulhentos pra caramba. Não, e é verdade, eu acordei, aí eu fui dar uma olhadinha, né? Tava já aparecendo TMC e eu vi uma galera do quadradinho preto, branco e amarelo, né? Isso, as cores. Exatamente. Bom, vamos começar então falando desse gap, desse intervalo entre a sua militância do Missão, do MBL, como queira, e o contingente que o colocaria num primeiro turno em posição de relevância ou até num segundo turno. Bom, por enquanto, o que as pesquisas estão dizendo em 2026 até agora? Um dígito, 4, 6, 8 até, de Renan Santos nas pesquisas. Como pular para 2 dígitos? Como sair da bolha, fazer o eleitor e eleitora te colocar num eventual segundo turno? Essa é a discussão que eu tenho com o meu time, porque basicamente se eu chegar a 2 dígitos, eu estou completamente no jogo para ir pro segundo turno. Há agora, ainda mais depois dos recentes escândalos envolvendo o Flávio Bolsonaro, a ideia de que os Bolsonaro, né, através do Flávio, não podem vencer o Lula no segundo turno. Inclusive vazou, através numa concorrente de vocês, um tracking de um instituto. Não é bom ficar citando institutos, eles ficam bravos quando eu falo de trackings, mas mostrando o Lula no segundo turno 7 pontos à frente do Flávio. Isso se torna uma quase impossibilidade, portanto aquele efeito manada que eles querem ter, avisando, nem adianta votar em quem tá em terceiro, em quem tá em quarto, me põe no segundo turno que eu ganho, já não dá pra fazer. Ou seja, o Flávio é uma certeza de derrota pro Lula. Portanto, aquele que estiver em terceiro mostrando viabilidade, tem grandes chances de ir pro segundo turno. E hoje eu tô na melhor posição para isso. A principal pesquisa, eu posso definir isso aqui para vocês, é a Atlas. E por que a Atlas? Porque ela faz a coleta digital, é o método mais moderno de coleta hoje, e eles acertaram as eleições mais difíceis de acertar no mundo hoje. Acertaram a Hungria é um regime fechado, eles conseguiram acertaram a Argentina, acertaram o Chile, acertaram os Estados Unidos, e ela tá fazendo coleta agora, inclusive, e a Atlas me coloca confortavelmente na terceira posição, sempre uma trajetória de subida. Espero que eu suba agora na próxima que vai sair. E aí eu conseguindo, e esse é meu plano, até o início das eleições bater 10%, indo até os debates, eu acho que eu começaria a fazer alguma baguncinha para ir para o segundo turno. Participa dos debates, isso é um compromisso. Estou convidado. Agora, vocês devem ter visto que o nosso querido Flávio não quer que eu vá, né? Você está se colocando aí nos debates, é claro, mas o Flávio Bolsonaro colocou impedimento. Esse limite. Se você for para os debates, Flávio Bolsonaro não irá. Por quê? O que tem aí nos bastidores? É medo. O Flávio não é um sujeito muito inteligente. O Flávio tem um histórico muito ruim, né? Enquanto eu estava caminhando a pé até Brasília para derrubar Dilma Rousseff, o Flávio estava fazendo, vamos dizer, vamos colocar aqui, ele estava recebendo doações dos seus próprios funcionários, né, através de um amigo dele, Queiroz. Não tinha nada de errado nisso, apenas eram doações, eles eram muito generosos, davam 80% do salário para ele, e ele cuidava de pegar esse salário em dinheiro, levava para a loja da Copenhagen dele e comprava muitos chocolates ali, e aí a contabilidade era bem administrada nesses termos. Então, é um cara que, assim, tem um histórico muito podre. O que saiu agora recentemente dele mostra uma relação muito próxima dele com o Vorcaro. Ninguém financia um filme B, vamos falar a verdade, aquele filme que estão fazendo do pai dele, é um filme B, com 134 milhões, desculpa. Já foi demonstrado que a empresa que recebia o dinheiro, ela comprou uma casa no Texas, curiosamente habitada pelo irmão dele. Então, a gente falar que ele teria condições de me encontrar num debate, realmente é meio viagem, ele não gostaria não. Como é que você avalia essa semana que passou desse ponto de vista? Da história do filme, aquela quarta-feira que chamaram no mercado financeiro de Flávio's Day, daí pra frente a coisa degringolou. Porque tem uma questão muito interessante. Na semana anterior, o governo Lula perdeu 2 pontos importantes no Congresso Nacional. O governo Lula acabou.
Na semana seguinte teve a história do filme. A candidatura de Flávio acabou. É isso mesmo ou vem semana e muda tudo de novo? Não, ninguém, né, na política você morre várias vezes, né? É uma arte incrível de nunca sucumbir de verdade. Eu não achava que a derrota do Lula fosse uma derrota que o afetaria em termos eleitorais. Ela teria um efeito político, mostra, vamos dizer, a incapacidade dele controlar um Congresso que está rebelde, uma aliança que foi feita entre Alexandre de Moraes e o Alcolumbre, né, o que já mostra que a própria divisão interna do STF está afetando o Lula. Mas, eleitoralmente, o eleitor do Lula não ia ser afetado por aquilo. Agora, eleitoralmente, vamos dizer, a pessoa que vota no Flávio, uma parte dela, sim. Porque uma coisa é antipetismo, outra coisa é o bolsonarismo. Todo bolsonarista é antipetista, mas nem todo antipetista é bolsonarista. E tem muitas pessoas que se apegam a uma agenda ética. Tem muitas pessoas que já estavam assim, vou ter que empurrar esse Flávio ladeira acima, né? E aí essas pessoas não querem mais empurrar ele ladeira acima. Então o Flávio, ele teve muitas defecções no eleitorado dele. As próximas pesquisas vão trazer eleitorado urbano, eleitorado feminino e urbano. As pessoas com um pouco mais de escolaridade, essas pessoas vão pular fora do Flávio. E eu vou aproveitar para fazer uma pergunta. Quem é o seu eleitorado? Qual o perfil dos seus eleitores? Bom, eu espero que seja todos os brasileiros, né? Todas as pessoas nascidas em território brasileiro aptas a votar. Mas hoje, né? Ou seja, eu vou colocar assim, quem hoje está, vamos dizer, apoiando a pré-candidatura, que hoje está militando, são pessoas mais jovens, especialmente até seus 33, 34 anos. Em todo o território nacional, e aí a divisão geográfica é uma primeira coisa que eu consegui quebrar na tal da polarização. Que no fundo, quando a gente fala em polarização no Brasil, a gente está falando muito de um recorte norte-sul. Todo mundo fala de que é ideológico, no fundo é um recorte norte-sul. E eu tenho muitos seguidores no norte, muitos seguidores no sul. Quando eu falo norte, eu incluo o nordeste. E isso é a primeira divisão, a primeira diferença, que a gente invade o eleitorado do Lula e invade o eleitorado dos Bolsonaro. A segunda coisa, o eleitor ele é um pouco mais masculino que feminino. Foi bem mais masculino antes. Eu estava com uma proporção bem, vamos colocar, desproporcional. Agora está começando a equilibrar, especialmente porque as pessoas que vão começar a me acompanhar a partir dos 30, 35 anos de idade, a taxa de mulheres inclusas nisso aí é bem maior. Então a gente começa a equilibrar isso. Mas seria isso. A gente está falando então de um millennial urbano até esse momento. Mais ou menos. É um zillennial urbano. Zillennial urbano. Por quais caminhos o Renan Santos vai bater na porta dessas pessoas que não fazem parte hoje, maio, né? A partir de hoje, dessa configuração desse perfil? A real, eu não vou mudar nada. Porque a mensagem, se eu apresentar, e eu já fiz esse teste, se eu apresentar a minha mensagem com o rosto de um político conhecido que essa pessoa gosta, ela vai falar, nossa, tá perfeita a mensagem. A questão toda é que as pessoas não me conhecem, eu sou mais desconhecido dentre todos, e há uma questão, as pessoas mais velhas já estão mais apegadas à polarização do que as mais novas. A polarização responde a um modelo de pensar política que todo mundo 40 a mais tem, não só no Brasil, mas no mundo todo. Você tem uma clivagem conservador, progressista, nos Estados Unidos, tinha na Inglaterra, no mundo todo tinha esse desenho. Um desenho que vem muito do lado do período da Guerra Fria. Invadir vamos dizer, esse espírito dessa pessoa é demonstrar pra ela que, por exemplo, já que se eu for buscar um eleitor que é antipetista, é demonstrar que eu sou antipetista. Hoje ele não acredita, hoje ele acredita, não, Flávio, porque ele é da família do Bolsonaro, ele é o inimigo natural do PT. Só que se eu mostro, assim, com os mais jovens, não, tem o Renan é viável. Aí ele começa a me dar espaço. Eu tenho que crescer com o público que eu tenho, pro mais velho olhar e falar, não, esse cara eu vou dar uma chance. Mas aí tem uma questão que é até tradicional aqui no nosso país. Eu entendo que com o seu discurso disruptivo você acredite que isso possa ser mudado. Mas o senhor disputa a presidência da República, ou vai disputar, pretende disputar, sem nunca ter exercido um cargo eletivo. O nosso país é complexo, tem crise econômica, crise institucional, pressão institucional. Existe uma necessidade permanente de articulação política. Então, como é que dá para convencer um eleitor que alguém sem experiência prática na política de gestão pública ou de mandato tem preparo para governar o país? Bom, a gente pode começar com um exemplo contrário. A Dilma Rousseff tinha grande experiência política e ela caiu, foi uma péssima governante. A gente pode trazer inúmeros exemplos de boas gestões que foram feitas por pessoas que não tinham experiência e de más gestões por pessoas que tinham experiência. E o contrário também. Não é isso, no fundo, que determina nem o sucesso de uma liderança política, nem o insucesso dela. Se você está cercado de boas lideranças, se você é, em si, uma liderança natural, se você é firme nos seus propósitos, trabalha bastante, a tendência é que você consiga fazer as coisas bem feitas em qualquer área humana.
E eu acho que eu farei isso, porque eu já sou um líder político firme há 12 anos, lidero o maior movimento político do Brasil, sou hoje presidente do meu próprio partido. Então, dando um exemplo aqui, eu estou concorrendo contra Zema, Caiado e Flávio. O Flávio tentou montar um partido político junto com o pai dele, ele fracassou, eu não. O Zema foi atacado, após ter uma opinião sobre o Flávio, pelo próprio partido. O partido dele, né, em diversos estados, soltou nota contra ele. Eu não, o meu partido me apoiou, porque eu sou líder. O Caiado não pode pegar um avião, sair de Goiânia e ir pro Rio de Janeiro pra falar, sou candidato ao governo. Ele não é líder de nada, o partido dele, que é do Kassab, tá fazendo campanha pro Lula na maior parte dos estados. Então, né, do que serviu a experiência deles? Se o básico do básico do básico, que é entrar numa guerra com o exército, eles não têm. Então, a experiência administrativa acaba sendo condicionada à experiência política e à sua capacidade de ser líder. E nesse sentido eu estou alguns passos na frente de todos eles. Excelente referência que você trouxe, Renan, a questão da Dilma Rousseff, porque a Dilma Rousseff, ela é eleita, endeusada inclusive por parte do empresariado brasileiro, numa grande onda positiva do petismo, mas ela acaba caindo. E muito se diz, né, que ela cai por quê? Porque ela não consegue viver o dia a dia do nosso presidencialismo de coalizão, que é essa relação muito peculiar, para não falar outra coisa, da presidência da República com o Congresso Nacional. Qual que é a sua visão, qual que é a visão do Missão a respeito disso? Bom, esse aqui para mim é o tema mais importante do Brasil. E quem resolver isso, e não é só resolver ter governabilidade, é resolver os instrumentos que fazem com que um grupo de bandidos sem nenhum interesse nacional estejam o tempo todo compondo e mandando nos governos. Quem resolver isso, resolve o Brasil. Tá? Então, eu tenho um livro publicado agora, o livro amarelo, que é o livro de propostas do partido, em que a gente traz o que a gente chama de lei de responsabilidade gerencial. E se eu puder me estender um pouquinho mais nessa resposta, é bem importante, porque para entender isso, a gente tem um modelo no Brasil, que é o tal do presidencialismo de coalizão, que faz com que o presidente da República, mesmo vencendo a eleição, ele é obrigado a ganhar uma segunda eleição, que é a composição do governo. Em países parlamentaristas, ao formar um primeiro-ministro, você consegue já ter a maioria, porque você só é primeiro-ministro da maioria no parlamento. No nosso modelo não, é um modelo esquizofrênico, maluco, que um presidente tenha, vamos dizer, 50% mais um dos votos, e não obstante, ele não consegue governar. Então, um modelo que não é funcional, é um dos modelos mais estúpidos que tem. E do outro lado, nós temos uma coisa que é bem brasileira, tipo uma jabuticaba, que é o centrão, que é o político que é eleito comprando votos eleitores. E sim, assim, não é um exagero que eu tô falando, o voto é comprado e a compra acontece ou no momento da eleição ou durante o mandato do político, e com base nisso ele precisa o tempo todo ter um caixa 2, uma operação de dinheiro que fique rodando para ele ficar municiando a troca de favores dele com o eleitor, com seus prefeitos e vereadores. E aí esse deputado federal, que não tem compromisso com nenhum tipo de ideia, com nenhum tipo de visão de Brasil, ele fica apenas colocando uma faca no pescoço do presidente em questão para aderir ao governo mediante troca de favores. Este é o grande problema, que a Dilma não soube lidar, que na verdade ninguém sabe lidar. Muita gente tenta resolver isso aqui no topo. O correto é a gente resolver na base. E resolver na base como? Entender o que faz um deputado tão canalha assim ser eleito. E essa é a questão que a gente precisa mudar. As pessoas vendem o voto para os políticos porque elas são muito pobres e muito dependentes na base. E os políticos não entregam nenhum tipo de melhoria. E mais, hoje um prefeito é apenas um instrumento de, vamos dizer, de guarda das emendas que são enviadas pelo deputado. Nós vamos inverter a pirâmide. E qual é a ideia? Nós vamos fazer os prefeitos para receber qualquer emenda e para receber inclusive o fundo de participação dos municípios, o FPM, terem que ter desempenhos indicadores. Assim, por exemplo, se eu não aumentar a taxa de cobertura de esgoto, se não aumentar o ranking do SAEB, se não melhorar a fila nas suas UBSs, você não recebe dinheiro. Vai um comissário do governo federal e não recebe dinheiro. Então, para obrigar eles. Se o prefeito não cumpre as metas, o prefeito fica inelegível. E aí ele não pode participar da eleição. E aí, a parte de incentivo é, se o prefeito vai bem e cumpre as metas, aí sim o seu partido recebe o fundo partidário. Por quê? Eu retiro do deputado todo o poder que ele tem em determinar um sucesso ou um fracasso de um prefeito, baseado no critério de que o deputado apenas quer do prefeito que ele obtenha votos para ele. Mas isso não abriria espaço para uma judicialização? Porque tem as questões constitucionais, o dinheiro da saúde, o dinheiro da educação. Até antes, né? Não, mas... Claro, pode... É justamente obedecer a Constituição. O dinheiro vai para o município. Só que a forma como o dinheiro é entregue, a velocidade que ele é entregue, é mediante a aplicação de políticas públicas. Hoje o prefeito recebe dinheiro e larga.
e faz o que ele precisa fazer. Ele não está nem um pouco compromissado com as metas. Agora, Renan, todas essas mudanças que são profundas que você propõe, né, no funcionamento do Estado, elas dependem, na prática, do Congresso, dependem de negociação política, dependem de maioria, de PEC, de articulação, o que for. Para cada uma dessas específicas tem um andamento, um processo específico. Eu queria entender como é que o senhor aprovaria essas mudanças sem entrar justamente na lógica das alianças, das concessões políticas que o senhor critica tão duramente e que é um propósito do seu partido. Bom, eu vou ser brutalmente honesto. Todo mundo sabe, quem é eleitor meu, quem nos acompanha, que eu não tenho grandes ilusões sobre a classe política brasileira e tampouco sobre o eleitor brasileiro. Haverá um monte de ladrão querendo fazer negociações sujas comigo, porque o eleitor vai votar no monte de ladrão. E tá dado. Haverá centenas de ladrões no Congresso Nacional que serão colocados pelo eleitor. O eleitor vai vender o voto pro cara, vai ganhar um favorzinho e vai colocar o cara lá. É fato. E eu vou ter que sentar com esse cara. Eu vou ter que compor o governo com os partidos desse cara. Eu não estou com ilusões, eu não vou conseguir governar nesse modelo atual e não vou conseguir alterar as regras do jogo que fazem com que esse ladrão chegue lá sem antes sentar com ele. E é, infelizmente, vamos dizer, consequência do modelo democrático nosso. Eu vou fazer um governo de composição. O que eu não vou compor na base da grana e da troca de favores financeiros. O único lucro que a pessoa poderá ter comigo, que o deputado vai ter e o partido, é o lucro político. O que é o lucro político? Se eu apresentar uma política pública funcional no estado daquele deputado, eu vou lá e vou fazer ele ter o lucro político. Ele desfrutar da vitória comigo. Natural. Um exemplo. A gente vai fazer um combate muito forte ao crime organizado. Eu vou lá no Ceará libertar a cidade de Santa Quitéria que está com o Comando Vermelho. Vou chamar os deputados do Ceará. Venha, levem um lucro político comigo. Agora, lucro fiduciário, grana, não vai rolar. Não vai rolar. Isso não vai rolar. E aí vou ter impasse. Se eles quiserem ir pra guerra com isso, eu vou pra guerra com eles também. Inclusive, me alio com quem não imaginam. Vou dar um exemplo. Flávio Dino, que é do campo político oposto ao meu, ele está fazendo um trabalho sério de fiscalização com emendas. Pois bem, eu vou apoiar o Flávio Dino. Vamos pra cima. Vamos apoiar a Polícia Federal e vamos pra cima de quem tá desviando emenda. Se o Congresso quiser ter o lucro político das boas políticas do meu governo, bora, compõe o governo com todo mundo. Se o Congresso quiser me achacar, vou chamar o Flávio Dino e aí eles vão se ver com as emendas que eles roubaram. Ponto. Sem discussão. Frase, vou fazer um governo de composição. Então eu quero desenvolver, explorar mais um pouco essa frase que você acabou de trazer. Você deu um exemplo, Flávio Dino, nesse caso específico das emendas. Quem você enxerga hoje, nomes e legendas, que poderia, em alguns aspectos determinados, fazer parte de um governo de composição do Missão a partir de 2027. Por exemplo, Tereza Cristina, ela é de um partido Centrão. Não teria problema nenhum em ter uma Tereza Cristina, que é de um partido Centrão, participando no governo meu. O ex-governador do Espírito Santo, Paulo Artung, foi um governador sério, de partido Centrão, não teria problema nenhum de ter uma composição com ele. Esses partidos do Centrão, eles são compostos na sua maioria por tralha, por porcaria. Mas há quadros bons pontualmente. Eu toparei, você quer participar comigo, PP, partido do Ciro Nogueira? Só não quero o Ciro Nogueira, por favor. Agora, tem alguém interessante aí? Me dá, não tem problema nenhum. A composição terá que ser feita, infelizmente. Ela é condicionada ao quê? O programa é nosso. Porque o que nos elegeu foi o programa. Então eles vão executar o meu programa, que é o programa que venceu nas urnas. 2. Vai tocar o meu programa? Tá, não haverá negócio, não haverá porteira fechada pra nada. Porque a gente sabe muito bem, por exemplo, que... Como é que funciona esse jogo? Um cara pede um ministério e ele acha que o ministério é um feudo em que ele fará negócios. E é ali que surge a grande corrupção. O ministério, ele tem autarquias ligadas a ele vai ter empresas públicas ligadas a ele tem orçamento, ele consegue administrar eventualmente o envio de um recurso pra uma área aqui, outra ali. E é ali que vai rolando a roubalheira. Não vai rolar. As empresas públicas, as autarquias, as políticas públicas, elas vão ser tocadas por técnicos nossos e o partido que vai compor, ele vai compor aquele governo baseado na ideia de que ele vai ter o lucro político conosco. Só isso. Ponto. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.